Gente querida, você que estava aqui no programa anterior com o Zé Bruno, a honra já era de um tamanho inestimável, inoxidável, imexível. Agora eu estou aqui com outros dois caras maravilhosos aqui. Eu estou assim, na mesma posição do querido pianista, o Tuta, que está aqui, como um dos caras que foram totalmente influenciados por esse meu convidado de hoje. Dispensa, eu botei lá no Facebook, você viu. Dispensa a apresentação, ficar falando do Paulo é chovendo molhado. Quero te agradecer, Paulão querido, de você ter vindo. É a primeira vez que a gente senta para bater um papo gostoso como ele. A gente precisa repetir isso outras vezes, cara. A correria, João, a correria tem sido tão grande nos encontros em trabalhos, né? Sim. E realmente a gente sentar para conversar e poder tocar rever coisas da história e também ver aquilo que vem pela frente é bom demais. Com tempo regulamentar, né? Sim. Não, é bom demais. Eu é que estou super feliz, sinceramente. O Tuta, a gente também já tocou junto bastante tempo. O Tuta está vindo aqui a um convite especial. É um carioca. O Tuta está vindo, o Tuta tocou com a gente. Um carioca na terra da garoa? 8 anos. 8 anos atrás, né? E a gente continua apaixonado aí pelo ministério, pela obra. Tuta veio. Paulinho também, Paulinho está lá atrás. Paulinho tem feito a nossa produção e é um filhão amado, querido. Já estou mandando uma pergunta para você. Levi Lousada, de Cachoeiro, Itapemirim. Como está a Nilma após a cirurgia? Está perguntando aqui. Ô, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela preocupação e pelas orações. Nilma está bem. Nilma teve uma cirurgia que foi repleta de êxito. Os exames assim pós-cirúrgicos, eles deram negativo, né? Só que há uma sequência de tratamento que é necessário. Eu não manjo nada disso, mas parece que vai precisar fazer um pouco de químio, de rádio, alguma coisa assim. Só que ela ainda não sabe quanto que vai ser. Tem uma próxima consulta para acontecer em breve. Quero mandar um beijão aqui para ela. Quando você tiver, beijão para você, querida. Faz tempo que a gente não se vê também. Acho que a última vez foi no Som do Céu que a gente se viu. É verdade. Eu quero começar perguntando o seguinte para você, Paulo, meu querido. Eu sou seu fã incondicional. Talvez na sua lista de fãs haja alguns, mas pode ter certeza que eu estou nas primeiras cadeiras, ali na arquibancada. Eu, quando comecei a ouvir você cantar, eu era muito menino. Só para dizer aqui, o Paulão está com 63. Eu já esperava por essa. Você fez aniversário. Você já fez aniversário agora esses dias. 6.3, né? 6.3. Menino como sempre esteve. Dirigindo um ônibus Brasil afora, ninguém. Você tem mais experiência do que muito cara contratado por empresas de ônibus. Né? Você sabe tudo de ônibus, de peça, de recuperação. De buraco, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer logo de cara. Você é, assim como eu, um andarilho, né? Eu vi você dando uma entrevista lá em Campina Grande, onde o cara perguntava para você de que igreja você é. A gente sofre do mesmo problema, que é estar sempre numa mesma igreja. Embora a gente esteja na igreja, a gente nunca está na mesma igreja. É verdade. E o Nelson Bomilca, por exemplo, nosso querido irmão, já perdeu a paciência. Quando alguém pergunta que igreja você é, o cara fala, sou da sua, estou aqui hoje, não estou, então sou... Eu queria saber o seguinte, como você manter a sanidade, essa é uma pergunta complicada, a sanidade... sem se corromper com essa febre de igrejas que aparece no Brasil. Todo dia nasce uma igreja. Alguém fez uma pesquisa que acho que não sei quantas horas nasce uma igreja nova. Como é que você mantém a sanidade em relação à palavra de Deus e às músicas que você compõe, que são sempre muito boas? Eu creio, João, que há um pouco da igreja verdadeira em cada igreja que a gente vai. E a igreja verdadeira é aquela que o Senhor tem preparado, a noiva, né? E com essa o Senhor tem tratado de várias maneiras, às vezes com doçura, às vezes com vara, mas é a igreja querida, amada do nosso Salvador. E essa igreja ela é vitoriosa, não vitoriosa do jeito que se tem pregado hoje, mas ela é vitoriosa, não será, ela é. E tem a outra igreja, que é a igreja que circunda tudo isso aí, que é a capa, que é um invólucro, às vezes bonito, às vezes não. E essa capa um dia vai ser tirada, né? Porque o que interessa é o que está dentro, né? Então, às vezes, a gente se perde um pouco, porque às vezes ou se supervaloriza a capa e não se acha o que é valioso,
E às vezes a gente também fica muito preocupado com a capa, né, com aquilo que está acontecendo por fora, e perde a visão, e a gente acha que a igreja está sendo derrotada, quando não. Então a gente com essa percepção na cabeça, a gente vai em todo lugar, chega em todo lugar, respeita as capas, né? Respeita os pacotes, os invólucros, mas a gente sabe que a igreja verdadeira... Já tem uma pergunta aqui, do Carlos Rigo, do Rio de Janeiro. O carioca lá, conterrâneo teu, tu tá lá. Paulo, como você se sentiu com a nota que foi divulgada? Eu sabia que alguém ia mandar essa pergunta. Como é que você se sentiu com a nota que foi divulgada na internet sobre valores pagos à música? Eu estou querendo começar uma campanha, o que você acha, Tuta? Tô dentro. Ajude o João Alexandre e o Paulo César a ganhar 10 mil reais por show. Botaram lá na internet que a gente ganha 10 mil por show. Meu amigo, com 10 mil por show, Paulo, a gente já estava aposentando, meu amigo. Eu não precisava nem pedir mais oferta. Jeito nenhum. Eu não precisava mais pedir oferta para o projeto do Peru, para a tradução das escrituras para aquela gente. Ele vai explicar já isso aqui. Vamos lá. Pô, o que você sentiu com essa divulgação aí? Bom, eu em princípio, a gente até conversava sobre isso aqui em off ainda há pouco. Eu não costumo abrir assim essas coisas. Quando eu vejo lá alguma coisa que é mais polêmica, mais coisa assim, eu não quero perder muito tempo com isso não. Mas quando eu vi que o Logos estava, o nosso nome estava lá, aí eu abri e confesso que eu logo achei que havia um pouco de exagero, apesar de que há verdade em muito daquilo que é colocado ali, mas eu achei um pouco exagerado em todos os sentidos. E daí eu fui olhando a lista, né? Eu comecei de cima para baixo. Eu também fiz a mesma coisa. Aí eu fui olhando e tal. Aí quando chegou no final, eu não teve jeito. Eu dei uma risada. Um detalhe, você ganha menos do que eu lá. Porque eu ganho 10 mil, você ganha 5. O meu tava com 5. Eu dei uma risada porque, João, a primeira coisa, eu dei aquela risada assim... de uma alegria que eu não consigo explicar assim, diante de Deus. Ou seja, de estar nos últimos eu falei, cara, eu sou o último da lista, glória a Deus. E ainda mais, cara, o nosso cachê está superfaturado, ainda por cima, né? Então eu fiquei contente. Eu acho que essas coisas, e não convém nem a gente continuar muito nisso, mas eu acho que certas coisas assim acabam não cooperando muito, né, com a questão da igreja, com seu testemunho. E eu não sei, se eu tivesse acesso a isso, eu não reproduziria. Se eu tivesse acesso a tal informação, eu guardaria. Aliás, eu nem guardaria, eu picaria e jogaria na lata do lixo e acabou. A gente está perdendo um pouco a noção do que a Bíblia fala sobre maledicência, né? Que o que a Bíblia chama de pecado de morte não é adultério, não é assassinato, é a maledicência. É verdade. Então maledicência é falar mal de alguém ou algo que é infundado sobre alguém. Exato. A igreja perdeu um pouquinho disso. Eu só quero assim dizer que todas as tuas músicas, sem distinção, são músicas que alimentam a alma, são músicas que eu costumo dizer que põe o pé no chão, né? Não tira. Elas devolvem você. Então isso eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho. Você nasceu aonde, Paulo? Olha, eu sou carioca da Gema, da terra do Tuta. Nasci em Padre Miguel no Rio de Janeiro. Uma cidade independente. Não, naquela época a mocidade não estava independente. Não existia. Mas é de Padre Miguel? Padre Miguel. A mocidade independente é de Padre Miguel? Rapaz, exatamente. Eu não Se tiver uma igreja lá, presbiteriana independente, deve ter uma mocidade independente de Padre Miguel dentro da igreja. É verdade. Aí tem que fazer separação entre cabras e ovelhas. Mas eu nasci lá e depois meus pais naturalmente me levando para Campo Grande, participei da igreja congregacional Campo Grandense. Nossa. Onde hoje o pastor é irmão de Nilma. Pastor Nerval, pastor de lá. Pastor Nerval Soares. E nossa infância foi toda ali. Eu queria que você falasse de uma imagem da infância tua. Uma coisa que ficou assim. Cara, isso caracterizou a minha infância. A imagem da minha infância foi assim de um menino falante, continuo, e de alguém que gostava de conversar com os mais velhos. Gostava de conversar com os adultos, e eu sempre respeitei muito as pessoas mais velhas e especialmente as pessoas idosas. E eu me lembro dos olhos do meu avô, porque meu avô tinha os olhos bem azuis, assim como contas. Sim. E ele, já com a sua cabecinha branca, ele me convidava para cantar
na igreja que se reunia na casa dele. Não era a igreja, era um grupo. Era um grupo, né? Era uma espécie de um trabalho que não se chamava nem congregação. As músicas, você lembra? O que é? Que não, você cantava? Eu não lembro, porque eu era menino, ele era bem menino, mas eu sei que ele me chamava e eu ia cantar e ele gostava muito. E é gozado que esse mesmo vô que me convidava, minha mãe me contou que quando eu nasci, ele me segurou na palma da mão, ele era um homem bem grande, me segurou na palma da mão, e ele disse, como é que é o nome dele? Aí minha mãe disse, o nome dele é Paulo César. Aí ele disse, Paulo César será pastor. Eu nunca encarei isso como uma profecia, e tanto não era, que eu não sou pastor. Quer dizer, eu sou pastor porque fui formado pastor, eu pastoreei 3 anos, mesmo não tendo o dom de pastor. Mas meu avô, de certa forma, disse alguma coisa que, com o passar do tempo, eu poderia confirmar que havia um chamado na minha alma que estava guardado lá, ainda antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo. Então essa lembrança poderia ser até infantil, reconheço, mas essa lembrança da infância marca a minha vida. Porque meu avô era um homem de Deus, era um homem que andava na presença do Senhor, e isso tem muito a ver com o que eu sou hoje. Que coisa legal, Paulo. Vamos cantar alguma música, pode escolher, pega o teu repertório. Eu vou caçar você, tá bom? Vou atrás aqui, ó. Abraços, ó, pode falar. Selma Arte de Sorocaba, Jorge Augusto de Itabuna, Heleno Montenegro de Boa Vista, queridão, amigão, Manuel Batata de Portugal. Batata. E Edivânia Barros de Camaçari, tá mandando. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Deus vamos fazer abençoe. alguma aí, Paulo. Vou fazer um pedacinho do Portas Abertas, né? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Então, João, essa é uma das músicas, você sabe, há músicas que a gente nunca fez pensando em que as pessoas iriam preferir, né? Mas essa é uma das canções assim que a gente não pode deixar de cantar. O que é mais estranho é que essas que a gente acha que vão preferir, eles não preferem. E as que a gente realmente fala, essa aqui é legal, mas tem são isso as que também. vão, é gozado, né? É difícil achar uma que você gosta e todo mundo gosta, né? Essa música, quando ela veio ao meu coração, eu morava em Atibaia ainda. E quando ela veio, eu senti que seria uma música muito abençoadora. Não pela música, você sabe, mas pelo conteúdo dela, porque essa história, no fundo, é a história de todas as pessoas, né? E tem sido assim, tem sido uma bênção muito grande usá-la em cada lugar que a gente vai. Lindo. Sabe o seguinte pra você, como eu te falo, como a gente sabe, a nossa vida é uma vida, a gente tem essa coisa em comum de ser andarilho, né? Eu lembro que um cara foi orar por mim uma vez em Casa Branca, e ele foi orar, uma oração que eu nunca esqueço, o Paulinho da dupla Alma e Lua, Paulinho, cristão, querido, gente boa. Ele foi orar por mim num culto, assim, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe esse andarilho. Essa palavra andarilho ficou na minha cabeça ecoando até hoje. Eu falei com ele antes de ontem no Facebook, falei, cara, eu nunca esqueço daquela oração, porque eu não consegui achar outra definição tão que caiba tanto com a vida da gente. A gente é andarilho. A gente é andarilho. E isso é legal, porque isso é um espelho do mestre. O mestre foi um andarilho, né? Do tempo de ministério dele, ele andou 3 anos, ele andou por todo lugar e tal. Eu queria entender o seguinte, como você vê hoje essa coisa da música no Brasil? Como é que você está, na tua visão? Eu vi você dar uma entrevista onde você disse que um ministro de louvor que se contenta com pessoas emocionadas, e eu não sei para onde você deu, eu leio tudo que você escreve, que um ministro de louvor, ou um cara que está na frente de um povo e se contenta com olhos lacrimejados só, e o emocionalismo é um cara que precisa rever os seus conceitos. O que você quis dizer com isso exatamente? João, cada vez mais eu persigo conhecer o que Deus quer me ensinar com relação à adoração e a ser um adorador, o que de fato significa isso. E essa busca é uma busca honesta, uma busca sincera.
E eu, cada vez que o Senhor vai me revelando mais coisas, eu vou chegando cada vez mais próximo do conceito mais simples que eu podia ter, que é o fato de que quando a presença de Deus se manifesta, quando a fisionomia que a gente não consegue ver com esses olhos, mas que penetra na nossa alma, chega diante de uma pessoa, então ela não tem jeito, ela se extravasa em adoração. Ela não há possibilidade do ser humano perceber a presença de Deus sem adorar. Eu tenho dito até que por causa disso eu já pensei até lá no final, porque no final diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Seremos sempre uma minoria. A igreja bela, linda, será uma minoria. Mas acontece que lá no final diz que todo joelho se dobrará. Esse todo não é só os joelhos da igreja, mas todo joelho se dobrará. E eu pergunto, por que se dobrará se não temem a Deus? Por que se dobrará se não fazem a vontade de Deus? Mas eu creio que se dobrarão por causa da glória de Deus. A glória de Deus não tem jeito, não há quem não. Então, o que eu penso muito no nosso trabalho, João, na nossa responsabilidade como músicos, no sentido de que o Senhor, por alguma razão que a gente não consegue perceber, Ele nos escolheu andarilhos, cheios de latas penduradas e cachorro amarrado, nossas tranqueiras aqui desse... Alguém falou assim, os nossos próprios demônios, que a gente tem que expulsar todo dia. Mas Ele nos escolheu, coisas loucas desse mundo, né? Exato. Para envergonhar as sábias, e esse envergonhar não é mal, não é, mas é trazer a consciência, né, daquelas pessoas. O Senhor nos escolheu para exatamente através da gente demonstrar um pouco da sua glória. E eu fico pensando, às vezes nós estamos tão preocupados com a evangelização, né? Como é que eu vou fazer um aparato para chamar a atenção? Eu tenho que ser igual a fulano para poder falar com ele. Nada disso. Quando o Senhor vem através de nós e manifesta a sua glória, cara, o cara começa a chorar sem explicação. O cara se entrega, ele é comovido pelo Senhor sem uma explicação lógica, humana, que foi premeditada, nada disso. Então, João, eu tô procurando, eu tô buscando aprender mais sobre isso, sabe? E eu tenho procurado ser muito honesto comigo nisso mesmo. Quando as pessoas me convidam para conversar a respeito do assunto, a primeira coisa que eu faço questão de dizer é isso aí. Rapaz, eu estou igualzinho a vocês. Igualzinho a vocês. Estou procurando, estou buscando, Mas uma coisa eu sei, é que o Senhor quer usar nossas vidas, primeiro como adoradores mesmo, que nos apresentamos a Ele, e Ele quer fazer através de nós alguma coisa que extrapola toda a arte. Entendeu? Extrapola toda a arte, extrapola tudo aquilo que o meu conhecimento técnico possa ter. É aquilo que claramente será notório, até por crianças, a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. É verdade. Estão pedindo para cantar essa música, eu queria que a gente cantasse um pedacinho. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória.
da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, meu amigo, eu falei, cara, o Taiguara se converteu. Porque eu ouvia nessa época o seguinte, ó. Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia. É o Taiguara cantando. O lugar que me entrego e me sorria. Uma gente que não viva só pra si. Parece coisa da Bíblia, né? O Taiguara já cantava a Bíblia, agora se converteu mesmo. Eu sempre a voz do Paulo lembra muito. Eu sempre gostei muito do... A gente até tem conversado... Todas as coisas têm um lado positivo e um negativo. Eu não estou me referindo necessariamente a Taiguara nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Exatamente. Parece que esse bom senso, né? Parece que essa busca é Você tem uma preguiça de examinar, esse é o problema. As pessoas só acham que é ruim e não examinam nada. Né? E o Taiguara, as coisas assim que eu gostava de ver nele, primeiro era o jeito simples dele cantar. Não tinha firula, não tinha firula. Quer dizer, ele cantava de uma forma simples. Outra coisa é que as palavras estavam fáceis na sua boca. Exatamente. Podia sentir. E ele era filho de Uruguai, se eu não me engano. Então, e outra coisa, ele era alguém que cantava na sua tessitura certa. Então, não abusava. Eu nunca vi Taiguara abusando das alturas e nem indo às profundidades quando aquilo não era compatível. Ele e Nat King Cole, que é outro cara que sempre cantou na sua... Nem fale. Eu lembro dessa frase que fala que eu disse um lugar que me entrega e sorria, uma gente que não viva só pra si. Isso parece coisa. E ele embaixo. Só encontro. Olha isso aqui. E às vezes só encontro. Mas a letra que era tocante, porque era por uns velhos vãos motivos somos cegos e cativos. Né? Então, quer dizer, tinha uma coisa de crônica nas músicas. Há muita coisa boa, sabe, João? Eu dentro dessa vertente aí, é preciso lembrar o seguinte, que às vezes por causa de uma busca até diferente do que aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, a gente acaba rotulando tudo como ruim. E há coisas boas e há coisas ruins que podem ser aproveitadas em todos os lugares. E nós estamos falando de uma delas aqui, né? Que vale a pena lembrar. O pessoal mandando um abraço para você. Antônio Francisco de Cuiabá, Ana Mari de Campina Grande, Ana Mari. Obrigado. Celso Alexandre de Recife, Isaías de Monte Azul Paulista, Reginaldo Nogueira de Vitória. É o pessoal que deve te conhecer, todo mundo aí, né? Abração mesmo. Vocês são muito queridos, muito amados e eu sei que são pessoas que intercedem por nós. Muito obrigado, de coração. Eu me lembro da gente se encontrar uma vez, Paulo, lá em Séries, que era divisa com Rialma, as duas cidades que não se dão muito bem, né? Então tem uma rixa lá, tá? Depois da ponte... Tem ainda? Não sei, nunca mais voltei lá. Mas eu me lembro que a gente se encontrou lá na época, era o Brito que tocava com você, o marido da Glaucia. Exato. E o Caio Fábio pregou naquele encontro. Exato, tudo. Foi isso? Você lembra disso? Claro, lá também a gente se encontrou. Era do Milagre. Inesquecível, o Milagre, Nelson, a turma. Que a gente foi procurar um mecânico para consertar um ônibus, eu lembro direitinho. Exato. Aliás, nós tínhamos um ônibus parecido. Os nossos ônibus eram parecidos. Né? Sabe o que eu lembro? O mecânico, a gente foi procurar um cara na cidade. Você conhece algum mecânico que conhece? Olha, tem um cara ali, mas não vale não que ele é crente, ele é muito chato. Vai no outro. Que é isso? O cara falou assim. Tudo menos isso. Exatamente. Não vai não, que esse cara é muito chato, ele é crente. Vai em outro ali que, entendeu? Você sabe que eu tava, ainda há pouco, antes de vir para cá, eu estava respondendo uns e-mails, aproveitando o tempo lá, e eu vi uma foto, cara, tirada em Cristianópolis, no acampamento lá, naquela região, né? E o pastor de Cristianópolis, muito querido, fez contato com a gente aí esses dias, e eu estava vendo uma foto exatamente daquele tempo, o tempo Caio Fábio, né? Depois eu recebi uma mensagem do Rubinho Pirola. Rubinho Pirola trabalhou com a gente no Elo. Sim, né? Fazendo até Portugal, Rubinho, né? Não, ele veio de Portugal. Eu tive com ele em Portugal, mas ele voltou. Inclusive, vi várias fotos dele lá. Fiquei muito feliz. Olha, tem uma outra aqui. Né? A gente vive das recordações. É interessante que a gente se transforma num álbum de fotografia vivo.
É verdade. A sua mente lembra de coisas assim impressionantes. Não tem como não fazer isso. A minha esposa costuma dizer que é interessante. A lembrança é um negócio gozado. O que é ruim fica mais marcado do que o que é bom, né? A gente costuma esquecer das coisas boas e guardar as coisas ruins. E é um desafio para o cristão trazer à memória o que traz esperança, lembrar das coisas boas. O dono aqui do estúdio, infelizmente, assim, a gente é escravo dele. Tá? Ele tá pedindo para cantar um pedacinho do Ouvi Dizer. Vamos fazer aí que eu tava tocando, né? Vamos lá, rapaz. Eu não lembro disso não, João. Ouvi dizer. Eu lembro mesmo. Que o fantasma do amor é motivo de esperança pra gente viver. Procurei dar-lhe amor e prazeres da vida, lhe satisfazer. Eu não sei a letra, não lembro. Agora, acho que nem eu sei. Então achei o amor, enganoso amor, Cristo, que amor verdadeiro se entregou na cruz em meu lugar. Só uma obra-prima, só uma obra-prima. Ele me amou. Uma das primeiras bossas novas que eu vi. Até a morte. Que outro amor maior posso cantar? Que coisa linda, muito bonito, né? E agora transformou minha vida, deu motivo e alegria e sem fim. Por isso sou feliz com meu Cristo, provando tudo que Ele faz por mim. Eu acho bonito quando a música volta, ele volta. Assim na vida. Quer dizer, é uma melodia. É uma melodia. De quem que é essa música, Paulo? De quem é essa música? Rapaz, é do gringo, essa né? música eu creio que é do Dick Torrance. Exatamente, é americano, cara. Americano. Agora, o Dick Torrance era o nosso arranjador no tempo do Elo. Eu lembro, poxa, ela fez todas aquelas E o que eu lembro é que era uma bossa nova, ela virava uma bossa nova mesmo. É. Foi uma das primeiras brasileiradas que eu vi em termos de música, né? Eu não sei nem até que ponto que isso foi, vamos dizer assim, que Dick quis fazer assim. Mas o Dick sempre foi uma pessoa maravilhosa. Aprendi muito com o Dick. Formidável. Deixa eu saber o seguinte, o Grupo Logos já teve infinitas formações, né? Porque assim, quantos anos vocês têm de estrada já? Nós estamos com 31, estamos indo para 32, de né? Elo, faz aniversário. O Grupo Elo você teve quanto tempo com Elo foram uns 5 anos. Né? Em Campinas a gente tem o querido André Carreiro, que é parente, a mãe dele é irmã do Jairo, né? É muito amigo do meu filho lá em Campinas, na BCU e tal. São muito queridos. São muito queridos. Assim, o Elo foram 5 anos, você falou? Como é que você conheceu o Jairo? Curiosidade todo mundo tem. Eu vou perguntar coisa que não quer saber, né? Jairinho foi uma bênção, porque é o seguinte: quando o Senhor converteu o meu coração, eu tinha 21. Você se converteu com 21 anos? Com 21 anos. Embora tenha nascido com teu avô já cristão. Sim. Mas então você não é neto de Deus, você se converteu mesmo. Não, porque seria bisneto, porque o avô dele. A conversão é alguma coisa especial. Louvado seja Deus. Eu me lembro que foi um grupo da Palavra da Vida, um grupo que representava o seminário, foi cantar, se não me engano, no Teatro Nidia Alice em Campo Grande. E daí eu fui assistir. Eu estava recém-convertido, eu estava buscando o Senhor. E outra coisa, eu estava buscando saber onde que o Senhor queria me preparar, porque eu logo senti o chamado para a obra. Eu tinha que pregar o Evangelho, precisava saber como fazer isso melhor. Eu estava procurando uma escola e conversei com o meu pastor. Na época era o pastor Manuel da Silveira Porto Filho, muito querido. Então ele me disse: olha, Paulo, eu tenho os seminários da denominação, mas sabe quando você tem uma certa coisa que está no coração? E eu disse para ele: olha, não é. Não sei explicar porquê, mas não é.
eu sei que Deus vai me mostrar algum lugar. Aí fui assistir essa turma cantar. É interessante porque era o violão, tinha um contrabalde. Você lembra do contrabalde? Sim, não, isso aí tem fotos. O cara tinha que raciocinar a quanto ele esticava para dar a nota. Exatamente, coisa impressionante. Tinha o contrabalde e tem uns que usavam o famoso serrote, né? Exatamente. Uma coisinha, uma guitarra havaiana de pobre. Meu querido tio Luiz tocava serrote. Coisa linda. Então, aquele pessoal, a maior parte estava nas vozes, né, do que se fazia, mas a mensagem deles era muito forte, cara, muito forte. O brilho de Jesus estampava nos olhos deles. Eu nunca deixo de dizer isso, sabe? E aquilo me cativou profundamente. Eu não lembro exatamente das músicas que eles cantaram, mas eu lembro que aqueles olhos brilhantes deles por Jesus, a Bíblia saindo na boca deles com a maior facilidade. Tinha vida no que eles falavam. Vida, sabe, João? Então eu olhei aquilo e imediatamente, após o trabalho, eu fui lá e cerquei. Ali estavam várias pessoas, tinha o Arnildo, tinha o Jairinho, tinha coisa. Eu nunca tinha ouvido falar em Atibaia, que fará a palavra da vida e tal. Aí cerquei, falei na época com o Lisânias. Nossa. O Lisânias, que está lá no Morumbi, né? Sim. E eu liguei, eu falei com o Lisânias e falei da minha vontade de estudar. Falei, de onde que vocês são? Eles disseram, nós representamos a palavra da vida. Que palavra da vida? Aí me falaram no seminário e tudo. Aí na hora, é para lá que você tem que ir. Aquela certeza absoluta. Então eu, a partir dali, fiz os contatos e tudo. E foi quando você conheceu? Deus abriu. Aí lá eu revi Jairinho, né? Que você tinha conhecido nesse primeiro encontro. Que eu tinha conhecido nesse primeiro encontro, né? E a gente se tornou assim, carne e osso. Unha e carne, sei lá, a gente se fundiu muito. Nós temos assim tempos maravilhosos da nossa vida. Quando um de meus filhos nasceu, Jairinho e ela estavam dormindo no nosso quarto, junto conosco. É uma coisa muito, muito família, né? Jairinho foi uma pessoa muito querida. Jairinho me deu muitas coisas. A família de Jairinho é uma família muito bem sucedida financeiramente também. Eu ia tocar nesse assunto, quer dizer, na época eu lembro que vocês tinham um equipamento que só acho que a Rita Lia que tinha aqui, porque o pai dele comprou tudo do bom e do melhor. Era um equipamento invejável, assim, era muito bonito, tinha muita qualidade. Olha, só para lembrar, tanta gente mandando abraço aqui para você, Paulo. Se você for pegar, se todo mundo que tem que mandar abraços, mandar ao mesmo tempo, que você não sai mais daqui hoje. Olha, abraços, João de Fortaleza. Uau. Suzy Costa, mandando Suzy, beijão para você, Suzy. Silas Lima, do Rio de Janeiro. Valeu, que era da Banda Fé, lembra da Banda Fé? Lembro, claro. Alexandre Pereira, de Boston, tá mandando para você. Rafa e Tati, são amigos meus queridos que estão mandando um abraço para você aqui. Tati, beijão para você. Tá esperando o nenê e tudo mais. Vamos cantar mais uma, Paulo? Vai lá, dá todo o teu repertório aí. Tem uma música que todo mundo conhece, do Elo, que é Jesus provou o seu amor por mim. Ou Ao Sentir, que você mencionou aqui também. Agora. Acho que a gente podia fazer um mix aí. Vamos lembrar? Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. Isso eu lembro. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Promessa linda, né? Não te deixarei, filho meu. Ao Sentir, que é um musicão, coisa linda. Sol, né? Ao sentir o mundo ao meu redor. Rapaz, é impressionante a gente cantando essa música, João, hoje. E música que foi gravada há tanto tempo atrás e as pessoas repetem, cara. Eu chego Paulo, eu quero dizer o seguinte pra você. Eu canto muito essa música por aí. Eu vou cantar, eu canto Ao Sentir, né? Meu amigo,
pessoal fala, por que ninguém grava mais isso? Tá avisando aqui que tem muito e-mail chegando. Todos são lidos, viu, gente? Mas não dá pra mencionar se não tem programa, né? Então essa música, eu acho que o Jairinho também, e vocês naquela época, essa simplicidade de mostrar as ideias faz muita falta. Hoje é muita parafernália, é muito circo e pouco conteúdo. A música cristã tem 500 quilômetros de comprimento por 1 centímetro de profundidade. Então a gente está precisando de novo dessa simplicidade, né? Eu sempre gosto de citar o Billy Graham, porque eu acho que é um cara que tem uma mensagem, a mesma mensagem faz 90 e tantos anos que ele prega. E é sobre o amor de Deus, o perdão. Né? Ninguém se chega a Deus se não for assim. Então, essa música é muito atual. Você canta ela hoje, vamos cantar lá. Vamos lá. Ao sentir o mundo ao meu redor, eu nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. É impressionante, né, João? Porque é feijão com arroz, né? não tem nada, eu falo pra você, arroz, exatamente. Né? Mas o que é mais gostoso numa mesa quando você senta pra comer? O cara pode ter o que for. Se tiver um feijão com arroz, bicho, tá falando a linguagem das pessoas. Então eu acho, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Essa coisa de contextualização da palavra, muita gente confunde contextualização com adaptação da palavra a certa coisa. Quer dizer, adaptar a palavra é diferente de contextualizar a palavra. Jesus falou de luz para um cego, de nova vida para um cara que achava que sabia e tal. Jesus falou de ressurreição e vida no enterro. Jesus não falou, mesmo se Jesus chegasse para a mulher do poço e falasse, você tem que nascer de novo. Dava um tiro na cabeça. Teve 5 maridos, entendeu? Então Jesus sabia o que dizer na hora certa. O que você pensa que está acontecendo hoje? O que você vê que está acontecendo com a música cristã? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo exatamente o que você acabou de dizer. A briga pela contextualização, ela é uma boa briga, necessária, não é? Mas é preciso pensar só numa coisa, João. Você pensa na Bíblia. Você quer alguma coisa mais contextualizada do que a Bíblia? Não existe. Você quer letras mais modernas do que as letras de Davi? Não tem como. Não tem como. O que acontece é exatamente o que você disse. Em vez da contextualização, que é trazer aquilo que é genuíno para os nossos dias, nós estamos querendo tornar aquilo que nós devíamos trazer como é para os nossos dias, transformando aquilo como se fosse dos nossos dias. Você sabe o que uma pessoa disse para mim? Nós estávamos conversando, não lembro bem sobre que tema. Eu sei que era um tema paulino, era uma discussão do apóstolo Paulo, onde ele defendia um certo posicionamento. E então, ao concordar com Paulo, discordei do meu amigo que estava na frente. E aí? Então o meu amigo disse, mas Paulo César, você tem que concordar comigo, rapaz. É preciso haver contextualização. Usou a palavra, inclusive. E ele disse, você acha que se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo isso hoje, ele escreveria a mesma coisa? Aí eu disse, você acha que Deus não achou que você acharia isso hoje? E você acha que então Deus ficou devendo ao escrever a Bíblia? Ele achou que a Bíblia seria só para o tempo de Paulo e não para o nosso tempo? Claro que não. Então a contextualização é trazer o mesmo Jesus de lá de Belém
Pra cá, pra Sampa. Olha, uma pra coisa... cá, pra Rio de Janeiro, pra cá, pra Brasil. Eu vou ter que apelar pro teu lado família. Caio, o seu neto tá assistindo e tá que pedindo benção. para você mandar um beijo para ele aqui. Beijão, meu querido. Neto do Paulo. Aliás, meus netos são formidáveis. Mais abraço. Caio, Júlia e Neto. E Davi, né? Que tem o mais novinho, Davi. Uma bênção de Deus. Outros abraços para você, Paulo. Andréa Santiago, de Campina Grande. Adalberto bom, Soares, André, Manaus. obrigado. Crislene Paiva, de Palmas. Eliel benção. Viveiros, de Teresina. Uau. Jeová Pinho, da Venezuela, lá, ó. Oh, maravilha. Estamos chegando, não sei que a internet faz maravilha. Levi Silva, de Salto, aquele Sarto Leitur. Sarto Leitur. Sarto Leitur. Tem que caixar de forte e cigarro de paia. Obrigado. Sarto Leitur. É o seguinte, por exemplo, as pessoas dizem muito o seguinte, que não, a gente tem que compor canções novas, essa coisa de hino é muito velha, essa coisa de... eu não sei, eu tenho um pensamento sobre música, que música não fica velha, você não vê um Ré menor velho, nem um Mi maior. Não tem. Música é música. E música boa dura... Tanto que vocês são uma prova disso, de que música bem feita, ela ultrapassa o tempo e o espaço. Eu estava conversando com o Zé antes de você chegar, que a gente estava discutindo isso. Antigamente os compositores e as suas canções pretendiam levar as pessoas até Deus. Hoje Deus e as canções levam as pessoas até o compositor. Quer dizer, a ideia hoje é acontecer, não fazer com que Deus seja... há uma inversão de valores. Vocês sofrem com isso um pouco também no mercado, assim como eu sofro, porque eu sofro isso, essa coisa de você fazer música. E claro, a gente tem pouquíssimos ouvidos, no sentido que eu já me convenci disso, e graças a Deus por esses preciosos que a gente tem. Vocês também sofrem isso como grupo, no caminho, na caminhada? É claro. Essa luta contra o que está na moda e o que... Não, isso sempre existirá, né? Isso é uma coisa que... porque sempre nós teremos, em primeiro lugar, logo um conflito de gerações, né? E cada vez esse conflito será mais conflitante, desculpe a redundância proposital, porque nós estamos cada vez num galope mais acelerado, né? As coisas hoje estão mudando, pelo menos no que eu tenho percebido, estão mudando com muito mais rapidez. Eu ia falar rapidade. Também. Que é uma licença poética. Facilidade e rapidez juntas, ou facilidez ou rapidez. Você pode escolher. Exatamente. Então acontece, sem dúvida alguma. A gente mesmo, eu não sei você, João, mas eu mesmo já senti muitas vezes. Eu tô sentindo um pouco mais de amadurecimento também nessa área. Porque a gente sente, quer dizer, você fica num fogo cruzado onde você diz assim, eu quero que as pessoas ouçam, e se elas não tiverem aquilo que elas gostam, elas não vão ouvir, e se elas não ouvirem, eu deixei de falar com elas. Então isso aí é o grande dilema, do compositor. Esse é o problema, só que tem um detalhe. Aí você esbarra no outro dilema. Quem faz, é aquele tal negócio, quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra nem as nossas não músicas, é a nossa arte, não é a nossa música. Exatamente. O vento sopra onde quer. Quem inventa não é a gente. A gente inventa. Mas quem inventa é o Senhor. Ele sopra onde quer. Aí você diz assim, mas fulano, você precisa falar igual fulano fala, senão ele nunca vai aceitar. Ué, e quem disse para você que eu vou precisar falar para ele? Necessariamente Deus tem outra pessoa que vai falar com ele, que já é. Que não precisa ser eu. Eu não preciso mudar, cara. Eu não preciso mudar, eu não preciso deixar de ser Paulo César. Aconteceu uma coisa muito engraçada com a gente uma vez. Você lembra dos louvores lá em Goiânia, né? Aliás, louvor, saudades aqui, coisa né? Linda, né? E eu tive momentos preciosíssimos ali, João. Mas eu me recordo que tinha um pessoal lá, um pessoal de Belo Horizonte, aliás, abração para todos vocês lá. Tinha um pessoal da Banda Azul. Banda Azul, lembra da Banda Azul? Claro. Pessoal lá muito querido e tal. E a turma do Banda Azul falou para mim naquela oportunidade, eles vão, se souberem disso, eles vão concordar comigo. Alguns deles, não me lembro exatamente quem, disse, Paulão, seria tão interessante se a gente pudesse ir lá e você cantasse um rock com a gente. Imagina. Aí mas eu vou te convencer a gravar uma bossa nova. Rapaz, eu fiquei meio assim, porque é o seguinte, não é aquele lance da praia, daquilo que Deus colocou na gente. Aí eu falei, olha, não dá pra eu cantar rock, vai ficar esquisito pra caramba. Agora faz o seguinte, eu subo lá e fico lá com vocês.
Eu fico em pé lá na frente, cara. Eu fico em pé, eu seguro algum instrumento, eu faço alguma coisa assim. Mas deixa eu te contar uma coisa, Paulo, que você vai gostar de mim. Eu fui na igreja de um pastor muito querido há pouco tempo, eu vou poupar o nome dele aqui para não causar constrangimento. É. Mas eu fui cantar e durante o período que eu estava cantando, ele falou assim, você não tem uma coisa mais agitada para... Eu falei, pastor, infelizmente eu não tenho, minhas músicas não é para tirar o pé do chão, é para pôr de volta. Então eu não consigo, eu não tenho nada nessa. Então eu falei, porque assim eu não consigo, desculpa. Aí ele é muito querido. Eu falei, mano, então canta com o Espírito Santo mandar você cantar. Então tá bom, é melhor. Aí você vai. Aí vai. Ó, a música do baú, seu filho, Paulo César, que está aqui, azucrinando a nossa vida ali fora, tá lá, pedindo águas passadas já não devem rolar mais. Rapaz, Faça essa aí, meu filho, você foi fundo demais. Por favor, canta aí. Faça Como é que sabe qual é essa? Eu não sei qual é. Me pegou, Paulinho, eu não sei. Águas passadas já não devem rolar mais. O vento já levou. Sim. O vento já levou. Isso é antigo. Não, peraí, vou pra outra pior ainda. Vou pra outra pior aqui, mais antiga. Quem tem posto a mão no arado. Essa é do Adalto, rapaz. Não pode mais olhar pra trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quero lembrar aqui do querido Edielson Aureliano. Aureliano. Quero mandar um beijo pra ele aqui, que não sei se ele tá assistindo não, mas Edielson, a gente não se conhece pessoalmente até hoje. Tá o meu filho foi no estúdio gravar, o meu filho foi lá, ele não sabia que era meu filho. Ele falou, rapaz, tá certo conhecer meu pai, né? Mas o que é seu pai, João? Eu falei, não acredito que você é filho do João. Aí o que acontece? O Edielson tava naquela bendita gravação que você juntou com toda a galera. Eu tava lá no estúdio dele. Lembra disso? Tem uma foto em frente ao ônibus. Nos lugares que ando, qual é o tom? Nos lugares que ando posso ver uns andando, outros a correr. Mas me pergunto, afinal, pra onde vão? E nessa agitação, o que se pode achar? Vamos pro final, vamos lá. Vou cantar e dizer: Jesus Cristo é Salvador. Vem cantar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Nossa, eu lembro dessa gravação. Aquela turma toda, pessoal do Águas, pessoal pois é, Milagre, quem mandou um abraço PPC, inclusive pra você. Jovens da Verdade. Olha, encontrei em Niterói há 3 semanas que eu fui tocar em Niterói num lugar, fique sabendo que eu estive na tua terra, você nem soube. Encontrei o Renato do Águas. O Renato lá em Niterói Joia foi me assistir, eu falei, rapaz, aí tá lá, tá filmando, o Renato estiver assistindo. Beijão pra você. Estão pedindo outra ali, ó. Calmo, sereno e tranquilo. Essa é do Ivan. Eu sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus. É gostoso ver o Brasil lembrando dessa música que o Ivan escreveu. Eu tive com o Ivan um dia desses, em Brasília. Deixa eu te perguntar o seguinte, Paulo. A gente tem hora que a gente vai cantar, a gente tá cansado de cantar as mesmas músicas, porque a gente tem a grande felicidade, eu pelo menos agradeço a Deus todo segundo, e você também, de poder viver do que a gente compôs há 30 anos atrás. É verdade. A gente não tá precisando compor muita coisa nova para que as pessoas queiram ouvir a gente cantar, graças a Deus. Porque isso para mim denota muita diferença de uma música ruim e de uma música boa.
não tô falando que a gente é melhor que os outros. De jeito nenhum. Uma música boa, ela é atemporal. Longe de nós essa ideia. De longe de nós, Paulo. Mas como é bom a gente cantar as mesmas coisas que a gente cantava há 30, 40 anos atrás. Então, eu quero, a gente, o nosso programa, nosso tempo já está estourado, passa muito rápido, mano. Eu só quero desejar a você todo esse sorriso que você tem, essa saúde que você tem, ao Tuta também, a Nilma, ao pessoal, ao Paulinho. Quero desejar ao Grupo Logos, de modo geral, assim, toda a bênção de Deus. Que bom. E toda a felicidade de poder ter vocês como um referencial de boa música. Quero desejar que Deus abençoe vocês, o caminho de vocês, que Deus guarde aqueles pneus daquele ônibus, daquele motor, que Deus te dê sempre essa alegria que você tem de servir. O Paulinho, quando alguém liga para mim e fala assim, o Paulo esteve aqui, eu já fico arrepiado. Assim, o Paulo vai para um lugar, a gente sabe disso, ele chega lá e fica uma semana mais pescando na casa do cara. Aí eu não gosto de pescar, nem gosto de ficar na casa do cara. Aí o cara acha que eu sou menos santo do que ele. Mas a gente tá junto no mesmo barco. Você sabe, João, sinceramente, não é querer jogar confete, não. Mas eu tô aqui me coçando, porque é o seguinte, cara. Eu falei, rapaz, é muito difícil pra mim estar num programa, o João me entrevistando. Imagina. Eu fico coçando pra entrevistá-lo, cara. Meu filho fez isso comigo. Eu trouxe ele aqui, ele começou a inverter, me perguntar coisas. Eu falei, mano, você não vai me enrolar, não, velho. Você vai. Tô pedindo mais músicas pra gente fazer uma saideira. Eu tenho que encerrar, infelizmente. Rapaz, eu ficaria aqui com você o dia inteiro, Paulo. Olha, até pescando. Poxa, se tivesse uma vara de pescar e um lago com você. Você não gosta mesmo de pescar? Não é que a última vez que eu pesquei na minha vida, eu tinha 12 anos. Eu tô com 48, vou fazer 40. Então eu nem sei mais como é que é botar um anzol lá, né? Mas eu quero dizer que, olha, você na minha história musical, eu quero dizer isso aqui, na minha história musical você tem uma grande participação. Poxa, e ouvir a sua voz é um refúgio, é muito gostoso saber que você está aí na João, batalha. a recíproca é esses verdadeira. meninos maravilhosos aqui juntos. A recíproca é verdadeira. Aliás, um beijão para a turma do grupo, a turma de hoje e a turma de ontem também. Beijão para todos vocês aí. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, por todo esse período que o Senhor nos tem concedido andar junto. Você vê como é que é? Andar junto é isso. É a gente poder abrir o nosso coração aqui numa parceria que já vai por tantos anos, mas numa parceria honesta, sincera. É isso aí. Como é que a gente contacta o Grupo Logos? Só para encerrar aqui, se o senhor puder botar ali na tela. Hoje é o site, né, João? www.logos.com.br. Fácil. O jeito de você digitar Logos lá, vai aparecer o site. Vai aparecer. Pode escrever para a gente pessoalmente. Material também que tiver, que quiser. A gente somos da mesma distribuidora. VPC está lá junto com a gente. Aliás, abração a si, queridão, toda a moçada, queridão. A gente se ama muito. E se tiver difícil de achar nas livrarias, você sabe, isso é fruto da pirataria? Nós estamos no não país. Só da pirataria, é fruto do. Poxa, a gente já não está mais naquela fase do sucesso. Não vai, não. Então é difícil, eu compreendo o papel do livreiro. O livreiro tem que acredite, eu vou te falar assim, acredite, muitos donos de livrarias dizem que tem os nossos CDs, mas não podem vender porque as grandes gravadoras pagam para que eles não vendam outras coisas. Então a gente está nessas outras coisas. Já me disseram mesmo, sabe? Então, mas tem o site, porque Deus sempre dá uma saída para. Sempre tem uma saída. Estão pedindo teu perdão ali, ó. Vamos cantar. Pode ser? Procura no site aí o material que você precisar e a gente vai fazer tudo. Chame a gente, chame o Logos, principalmente, que você vai gostar demais. O Logos é profundidade. Isso aí. Vamos encerrar aqui. Teu perdão. Quando as falhas vêm. Essa é outra, né? Tem várias músicas que falam sobre esse assunto. Mas teu perdão, às vezes eu fico com dificuldade de lembrar o começo da música, rapaz, é o que está acontecendo aqui agora, né? É bom ser bom em tudo, porque o Chico Anísio tinha 100 e tantos personagens, ele tinha que ver o programa anterior para lembrar como é que era a voz de algum deles. Caramba, faz parte, vamos lá. É difícil, né? Não temas, não temas, meu servo, não temas, começa no coro logo. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim e então tu verás o meu poder. Música do Beto.
ex-contrabaixista do Elo, né? Betão. Certo. Eu quero que você dê uma palavra para a gente poder encerrar o nosso programa aqui. Manda uma saudação para a turma. Foi uma alegria, uma hemorragia de satisfação inoxidável estar com vocês. Olha, eu estou super feliz aqui junto com o Tuta, com o Paulinho. Né? A gente está assim, muito alegre com esse encontro, João. Muito feliz por estar com você, porque você tem sido um grande referencial musical. Literalmente, né? Você é um músico. Você, João. Você é um músico. Você lembra do Betão? Do Beto da Vanja. Beto da Vanja, né? O Beto sempre me falava assim, quando ele ia falar sobre músicos no Brasil, ele dizia: o João é o músico completo, né? E o que ele queria dizer contigo, o que ele queria dizer com isso é que o cara, ele canta, ele toca, ele faz arranjo, ele tal. Então, quer dizer, o cara é o músico completo. E sempre foi assim pra mim, sabe, João? Eu tenho alguns referenciais de música lá de fora. Assim, referencial porque são pessoas que dizem alguma coisa. Eu posso até não concordar com algumas coisas que eles dizem, mas eles dizem. Né? Essa é a questão, sabe? Eu acho que a música evangélica precisa dizer alguma coisa para esse povo que precisa e que quer ouvir. E que tem ouvido sim para ouvir. Sim. Se for bom, ele vai ouvir. Claro. Mas o mundo está cansado daquilo que é palha, daquilo que não... Exatamente. Sabe? Você sabe que você está falando a mesma coisa que o Zé falou no programa anterior. A gente já está encerrando, viu? Prometo, Thiago, a gente está encerrando. O Zé falou que exatamente, o problema nosso é que a gente deixou o que a gente tem para dizer de lado. E se apegou à forma. Exatamente. Há muita forma e pouco conteúdo. Então a gente tem que retornar a isso. Olha, louvo a Deus pela vida de vocês. Infelizmente eu vou ter que encerrar, Paulo. Você está pedindo toda saideira, já tem umas 5 vezes ali. Vai lá, qual você quer fazer? Não, mas aí a saideira, vamos ao Evangelho então. Tem que terminar com o Evangelho então, né? Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência que terá, o Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que coisa linda, que coisa linda. Fica aí o recado para você nessa quarta-feira, dia 20. O Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho é o que é. Quem defende o Evangelho está totalmente equivocado. O Evangelho não se negocia, não se vende. Que Jesus abençoe a sua tarde. Até a próxima quarta-feira. Deus abençoe, Paulo. Deus abençoe tudo. Prazerzão estar com você aqui.